Bom dia, turminha, que tava com saudade de tia Drica. Poxa, a gente tá impedido de ir e vir, né? Não tá podendo passear direito pelo Recife como a gente ama nas nossas aulas de campo. Bom, então, acontecendo isso, tia Drica foi convidada por tia Sandra para vir para cá e trazer para vocês ó, tia tá aqui na natureza, que é uma coisa que a gente ama, para justamente trazer para vocês um pouquinho da história do Recife. Uma parte bem interessante, que é justamente um marco histórico para a gente, que é a construção da Ponte Maurício de Nassau, a primeira ponte das Américas. Gente, foi muito bom. Por quê? Quando Maurício de Nassau veio para cá, ele que era alemão, convidado pela Companhia das Índias Ocidentais, que era holandesa, tá? É justamente no período que os holandeses invadem Pernambuco. Mas o Maurício de Nassau, ele era um cara que ele era muito legal, ele era administrador. Então, assim, ele era conhecido por chegar nos lugares que eram completamente selvagens e tal, e ele trazia desenvolvimento para esses lugares, e era muito legal isso. E aí, o que é que ele fez? Quando ele chegou aqui, ele viu que as terras eram muito legais. E aí ele começou a empreender. Ele trouxe arquitetos, ele trouxe zoobotânicos, ele trouxe médicos, ele trouxe um monte de gente que pôde desenvolver o lugar que ele chamou de Cidade Maurícia, Mauritsstadt. Vê que chique? Ah, sim, tô de bonezinho aqui, porque todo mundo na excursão tem que estar de bonezinho, né? A gente lembra que quando sai de casa tem que a mãe bota logo boné, protetor solar e tudo mais. Então, ó, tem que proteger. Então, vamos lá. Voltando. Aí, o que aconteceu? Ele começou a sentir a necessidade de desenvolver, até porque Recife ele é formado por 3 ilhas, lembra lá? Ó, a ilha de Santo Antônio, a ilha da Boa Vista e a ilha do Recife. A ilha de Santo Antônio ficava bem no meio. E foi lá onde ele construiu um dos mais bonitos palácios, era o Palácio de Friburgo. E o porto ficava na ilha do Recife, então para ele passar de um lugar para outro, para as pessoas se locomoverem, elas precisavam estar sempre de barquinho ali no rio Capibaribe. E aí o que aconteceu? Pensou, vou construir uma ponte. E a ponte que ele construiu, gente, quando ele começou a construir, as pessoas começaram a dizer: vixe, é mais fácil um boi voar do que essa ponte terminar. Ele não vai ter dinheiro para isso não vai conseguir terminar. E aí ele ficou tão assim. Reza a lenda, contam as más línguas ou as boas línguas, que ele pediu um dinheiro emprestado a uma comerciante judia e com esse dinheiro emprestado ele conseguiu terminar a construção da ponte. Só que ele precisava pagar esse dinheiro porque era um empréstimo. E aí o que ele fez? Cobrou um imposto, cobrou o primeiro pedágio da história para poder as pessoas irem conhecer a ponte, participarem da inauguração da ponte e mandou dizer para todo mundo que naquele dia o boi ia voar. E todo mundo ficou super curioso, né? O boi voar, correu todo mundo para lá, pagaram para poder passar na ponte, né? Para poder ir ver o boi voar. E Maurício de Nassau, junto com seus servos e as pessoas que trabalhavam no Palácio de Friburgo, fizeram com que um boi voasse. Claro que de mentirinha, né? O que aconteceu? Durante o dia eles colocaram lá o boi montaram uma estrutura de um lado a outro, da ilha de Santo Antônio até a ilha do Recife. Penduraram uma coisa de palha, de papelão e tal, e fizeram no formato de um boi. E no cair da tarde, naquele horáriozinho que ninguém enxergava direito de longe, ele fez com que aquele objeto voasse, né? Mandou que soltassem e aquele coisa passou assim, ó, lá de longe, as pessoas olhando e todo mundo dizendo: é o boi que tá voando, é o boi. Quando esse objeto entra lá pela janela do Palácio de Friburgo, tratam de tanger o boi que estava dentro do coisa e ele sai correndo no meio da multidão e as pessoas dizem: aquele boi, era aquele boi que estava lá, que estava na corda. E todo mundo acreditou na história de que o boi voou, né? Naquele dia, no dia da inauguração da ponte, que a princípio foi chamada de Ponte do Recife, e hoje, em homenagem ao Maurício de Nassau, ela é chamada de Ponte Maurício de Nassau. Tá? O Maurício de Nassau ele foi responsável pela construção de muitas coisas: o Palácio de Friburgo, o Palácio da Boa Vista,
a Ponte Maurício de Nassau, que era a ponte do Recife, e também pela Ponte da Boa Vista, que foi a segunda ponte que ele construiu também. Então fica aí a dica para vocês, vamos voltar logo para os nossos passeios, a gente está querendo muito ver vocês. Saudade grande. Boa aula!